Quando usada da forma certa, da maneira certa, a fé, ela realmente faz diferença. Então, a partir dessa afirmação, nós podemos entender que não é só o ter a fé, ou mesmo o usar a fé, é usar da forma certa, da forma correta. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, porque você vê, né? Nessa situação aí existem dois problemas. O primeiro problema é, todos nós temos a fé, primeiramente, falando isso. A palavra de Deus, ela vem, ou melhor, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, aquela fé que está dentro de nós, ela é despertada. Aquela fé que já está dentro de nós é despertada. É como se fosse um estalo. Sim, a fé que estava ali, ela vem pelo ouvir a palavra. Ela não nasce, ela vem. Então, quer dizer, ela já está ali, mas ela vem quando eu ouço a palavra de Deus. É despertada quando eu ouço a palavra de Deus, a fé. Só que aí que está a questão, né? Nós falamos a princípio que a fé que realmente faz diferença, que realmente muda alguma coisa, é a fé usada da forma certa, da maneira certa. E aí que está o problema. Porque você vê, como falamos, todos temos fé. Só que o problema não está no ter fé. Está na forma como cada um tem usado a sua fé. Porque existem dois erros que muito se comete. Primeiro erro, fé certa na pessoa errada. Ou na coisa errada. É aquela pessoa que tem fé no seu dinheiro, fé na sua formação, fé no seu trabalho, fé na sua aparência, fé no seu time de futebol, fé no seu santo, fé nisso, fé naquilo outro, nananana. Quer dizer, ela tem fé naquilo. E até uma fé usada, porque você vê, a pessoa sacrifica pelo seu trabalho, ela sacrifica pela sua aparência. Você vê essas pessoas que participam de competições aí, elas sacrificam para ter um corpo daquele jeito. Outras sacrificam para entidades, sacrificam para um santo, que quer que seja. Quer dizer, ela tem uma fé muito grande naquilo. É uma fé certa, só que na pessoa errada. Porque essa fé, aliás, consequentemente, essa fé, ela não traz resultado. Quando eu digo resultados, eu digo resultados internos, porque às vezes essa fé que a pessoa tem no santo, no time de futebol, na sua formação, na sua aparência, na sua inteligência, no seu dinheiro, essa fé ela traz resultados para ela, porque ela conquista isso, ela conquista aquilo. Quantas pessoas que, por exemplo, começaram ali com uma lojinha pequena, hoje tem várias lojas. Quantas pessoas que começaram ali com um mercadinho pequeno e hoje tem vários, quer dizer, ela teve a fé ali no seu trabalho e ela conquistou. E por aí vai. Então, quer dizer, a pessoa colocou a fé naquilo e foi para frente. Então, quer dizer, essa fé certa na pessoa errada, ela às vezes até traz conquistas. Ela às vezes até traz resultados aparentes, superficiais. Só que é que tá. E dentro? E dentro, como é que fica? Continua aquele vazio. Continua aquela falta de paz, continua aquele desassossego, continua aquela inquietação. Que a pessoa subiu e parece que ela ainda está lá embaixo. Que ela andou e parece que ela não chegou a lugar nenhum. Parece que ela ainda não saiu do lugar. Então, quer dizer, é uma fé que até produz resultados superficiais aparentes, mas lá dentro não tem resultado. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que a pessoa continua levando a vida. Ela vai conquistando e apesar de não estar mal por dentro, apesar de ter ali seus problemas, como vazio, como angústia, como amargura, como a depressão, como medo, a síndrome do pânico,
esses problemas dentro dela, apesar de carregar essas coisas, ela continua levando a vida. Porque as suas conquistas externas, elas mascaram o que está dentro dela. De certa forma, digamos assim, mascara a dor que ela carrega, a tristeza que ela carrega, o vazio que ela carrega, tudo isso que ela conquista materialmente, relacionamento, casamento, família, enfim, sucesso, fama, economicamente falando, todas essas conquistas dela mascara o interior dela que não está bem, porque ela tem a fé certa na pessoa errada. E a fé certa produz resultado, porque é a fé certa. Se você colocar fé numa coisa, você vai conseguir. Você vai conseguir aquilo. Só que aquilo que você conseguir não vai resolver o problema dentro de você, porque é a fé certa, mas é na pessoa errada. Esse é o primeiro problema, o primeiro erro que as pessoas têm cometido. Agora, indo para o segundo problema. O segundo problema é o da fé errada na pessoa certa. Agora estamos falando de pessoas. Aliás, antes de entrar nessa parte, eu queria dizer que às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, só que a fé dela não está em Deus. A fé dela está nela. A fé dela está nisso, a fé dela está naquilo, a fé dela está... Ela está dentro da igreja, mas a sua fé não está em Deus. Então, quando nós falamos de fé certa na pessoa errada, nós não falamos apenas de quem está lá fora. Nós falamos muitas das vezes de quem está lá dentro. Uma pessoa que a fé dela não está em Deus. Então, ela está tendo a fé certa na pessoa errada. Porque apesar de estar dentro da igreja, a sua fé não está em Deus. E aí acontece aquilo que falamos aqui, a pessoa está mal, ela fica mal, mesmo às vezes tendo algumas conquistas materiais, conjugais, na família, enfim, sucesso, fama, essas coisas que o mundo pode oferecer. Agora, indo para a segunda parte, estávamos falando das pessoas que têm a fé errada na pessoa certa. Agora entrando para aquelas pessoas que conhecem a fé, conhecem a palavra e tal e tudo mais. Elas têm a fé errada na pessoa certa. Elas creem em Deus, teoricamente, mas elas têm a fé errada. Por que eu falo que é a fé errada? Porque não é uma fé que obedece a Deus. Obedece às vezes alguma coisa. Obedece aquilo que quer, obedece uma parte, obedece aquilo que ela concorda, mas não obedece totalmente. Então quer dizer, essa fé pode trazer resultados? Pode trazer resultados. Tem pessoas na igreja que conquistam, que são curadas, que são livres, libertas. Então quer dizer, essa fé ela pode trazer resultados, mas assim como a fé certa na pessoa errada, essa fé errada na pessoa certa, ela só traz resultados superficiais. Ela só traz resultados externos. Então quer dizer, do lado de fora vai ficar tudo muito lindo e maravilhoso, mas dentro vai continuar aquela situação complicada. Então quer dizer, você vê que ambas as fés produzem resultados externos, mas nenhuma delas produz o resultado aonde? Dentro da pessoa. Nenhuma delas produz o resultado dentro. Nem a fé certa na pessoa errada e nem a fé errada na pessoa certa. Tem pessoas que creem em Deus, digamos assim, mas não creem da forma certa. O Senhor Jesus fala sobre crer, como diz as Escrituras. Ele fala sobre isso, sobre a fé tendo como base a sua palavra. Então quer dizer, não é qualquer fé. Ah, mas eu tenho fé em Deus, mas que tipo de fé você tem? Você tem aquela fé que obedece? Porque a fé certa, já entrando nessa parte, é a fé que obedece. A fé certa é a fé que obedece. Se eu tenho uma fé em Deus, só que essa fé não obedece, então é a fé errada. É a fé errada. E não vai trazer resultados. Porque é a fé é errada.
Pode ser o tamanho do mundo a fé da pessoa, mas se não for a fé certa, não muda nada. E volta aquilo que falamos no início. A fé faz diferença quando usada da forma certa, da maneira certa. Você pode ter na sua mão o melhor produto de todos, mas se você usá-lo da forma errada, esse produto vai funcionar? Não vai funcionar. Pode ser o melhor produto do mundo, mais caro do mundo. Se você usá-lo da forma errada, ele não vai funcionar. Assim é a fé. A pessoa pode ter uma fé do tamanho de uma montanha. Se ela usar essa fé da forma errada, essa fé não vai abençoá-la. Essa fé, desculpe falar, vai desgraçá-la. E aí acontece o que? Acontece o que tem acontecido com muita gente. A pessoa começa a se tornar incrédula. Eu já conversei com tantas pessoas que se tornaram incrédulas, deixaram de crer. Por quê? Porque elas erraram na forma de usar a fé. Ou elas colocaram a fé certa na pessoa errada, ou elas colocaram a fé errada na pessoa certa. O que aconteceu? Não trouxe aquela mudança dentro. E essas pessoas acabaram achando que o problema era a fé, que o problema era Deus. Mas elas não olharam para a forma como elas estavam usando a fé. Então a fé é uma coisa boa? A fé é uma coisa excelente. A fé é um presente de Deus para todos nós. Mas ela só vai funcionar, ela só vai trazer resultado quando ela for usada da forma certa, quando ela for usada da maneira correta. O Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta. Quer dizer, não funciona. Fé sem obras não é fé. Quando ele fala de obras, ele fala de obediência. A quem? A Deus. Essa fé faz diferença. Então não basta ter a fé ou mesmo usar a fé. Falamos tanto aqui sobre usar a fé, mas não é só você ir lá e fazer qualquer coisinha com fé. Você tem que ver o que você está fazendo. É isso que Deus está pedindo para fazer? Então não é só ter ou mesmo usar. É usar da forma certa, usar da forma correta. Nada que você usar da forma errada vai trazer resultado. E por que com a fé vai ser diferente? Porque com a fé é só ir lá e usar e dependente da forma como eu uso e vai funcionar. Não, não vai funcionar não. E como falamos, a pessoa vai achar que a culpa é de Deus, que a culpa é da fé. E ela vai fazer o que? Ela vai pegar e abandonar o caminho. Mas o que vai acontecer com essa pessoa depois? Ela vai ir de mal a pior. Por quê? Porque o problema não estava na fé, o problema não estava em Deus, o problema estava nela. Só que a pessoa não foi humilde para reconhecer isso. Quantos não se tornaram incrédulos? Quantos um dia creram, hoje já não creem mais? Supondo que a culpa não. Esse negócio de fé não presta, esse negócio de Deus não presta. Quantos que não estavam ali, mas estavam usando da forma errada, estavam colocando a fé na pessoa errada. Aí depois sobrou para quem? Sobrou para Deus, sobrou para a fé. Só que aí quem se deu mal nessa história foi a própria pessoa. Foi a própria pessoa que estava fazendo do jeito errado e culpou quem não deveria. É como você pega lá um produto, você usa da forma errada e você vai culpar o fabricante. Você vai lá levar no fabricante e você coloca aqui, ó, esse seu produto aqui não funciona. Aí vai lá o fabricante na sua frente e o produto funciona. Fazer o produto funcionar. O problema era de quem? O problema estava com quem? Aí que está. Então, são esses dois problemas que acontecem com a maioria. É por isso que eu gostaria que você visse, que você observasse como você tem usado a sua fé. Porque isso é determinante. Se você usa da forma errada, não vai funcionar. Ainda que você tenha uma grande fé, ainda que você diga ter muita fé, se você usar da forma errada, não vai adiantar, não vai servir para nada, não vai trazer resultado nenhum. E a pessoa vai ficar ali, ó, tempos e tempos e nada vai acontecer. E vai chegar uma hora que ela vai fazer o que ela vai cansar e achar que tudo isso é mentira, e achar que tudo isso é besteira, e achar que tudo isso é baboseira. Mas onde estava o problema? O problema estava na forma como ela estava usando tudo aquilo.
Então, se você olha para a forma como você tem usado a sua fé e você vê que você não tem usado a forma como deveria, você pode mudar isso hoje. Porque você sabe qual é o fim da fé? Está escrito que o fim da fé é a salvação da alma. Fim é finalidade. A fé, com a fé você pode conquistar, você pode ter isso, você pode ter aquilo, mas a finalidade principal da fé é a salvação da alma. E se você tem isso, aquilo outro, e você não tem a salvação da sua alma, então você vai sempre ser uma pessoa incompleta. Assim como o jovem rico chegou até o Senhor Jesus incompleto, e o Senhor Jesus falou para ele que faltava uma coisa para ele. Ele não quis abrir mão dessa coisa. Ele chegou incompleto e saiu incompleto. E passou o resto da vida incompleto. Porque ele não quis abrir mão daquilo que o Senhor Jesus pediu para ser completo. Quando o Senhor Jesus disse, se queres ser perfeito, ele estava dizendo em outras palavras, se você quer ser uma pessoa completa, então vai, vende o que você tem, dá aos pobres, depois me serve. Ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu continuar incompleto. E continuou completo. Nada daquilo que ele tinha era capaz de suprir. Então, ainda que você ganhe o mundo, ainda que você conquiste tudo, você pode conquistar com a fé errada na pessoa certa. Você pode conquistar com a fé certa na pessoa. Você pode. Você pode. Mas isso não vai significar nada. Porque ainda haverá um problema aí dentro. Um problema que nem mesmo todas as suas conquistas serão capazes de resolver. Um problema que nem mesmo todo o dinheiro do mundo será capaz de resolver. Um problema que, se não for resolvido aqui, nunca mais poderá ser resolvido, que é o problema da sua alma. Então eu gostaria que você observasse, olhasse para a sua vida. Talvez você está como um jovem rico. Você percebe que está faltando alguma coisa. Você não sabe o que é, mas você percebe. Você sente a falta de alguma coisa. O que é estranho, porque a princípio você tem tudo. Você conquistou tudo. Mas é como se você não tivesse conquistado nada. É como se você não tivesse chegado a lugar algum. É como aquela pessoa que sobe a um topo de uma montanha. Ela chega lá em cima e é como se ela estivesse ainda lá embaixo. Talvez você está exatamente assim. Porque você fez esforços, você tem feito esforços. Mas dentro de você continua do mesmo jeito. Os resultados externos vieram. Mas dentro, nenhuma das coisas que você teve lá de fora tem sido capaz de resolver esse problema dentro de você. Você tem a oportunidade de mudar essa situação. Como? Usando a fé certa na pessoa certa. Se você quer mudar isso a partir de hoje, fale com Deus nesse momento. Fale com Ele. Faz a sua oração aí. Você sabe o que está acontecendo, você sabe o que está se passando. Então fale com Deus. Ele dá a você uma chance, uma oportunidade de mudar essa situação. Cada um sabe como está, não é verdade? E é como sempre falamos, sempre temos falado. A pior coisa que existe é a pessoa saber que não está bem e ela continuar do mesmo jeito. Quer dizer, ela está ignorando o seu estado, ela está ignorando a sua condição. Como se isso fizesse alguma diferença, como se isso mudasse alguma coisa. Não, você vai continuar mal. Se você está mal e você não faz nada, você vai continuar mal. Ainda que você ganhe dinheiro, ainda que você case, ainda que você tenha uma família, ainda que você tenha prazeres infinitos, você vai continuar mal. Esse problema vai continuar aí dentro. Se você quer mudar isso, fale com Deus agora. Resolva esse problema, resolva essa situação. Nesse instante é você e Deus. Faça isso. Por você, pela sua vida, pela sua alma. Fale com Ele.
e decida a partir de hoje usar a fé certa na pessoa certa. Como? Obedecendo a palavra de Deus. É isso. Obedecendo. Quando você faz isso, você está usando a fé certa na pessoa certa. E aí, meu amigo, a mudança começa. A começar por onde? Lá dentro. Lá dentro. Quando você obedece, lá dentro começa a mudar. Lá dentro começa a ser diferente. Não é uma mudança de fora para dentro, é uma mudança de dentro para fora. Então decida fazer isso a partir de hoje. Decida. É você e Deus. Você dizer, meu Deus, a partir de hoje eu vou obedecer a tua palavra. Eu quero ser do Senhor de verdade, eu quero viver uma vida para ti de verdade, eu quero realmente viver essa fé. Uma das declarações que Deus nos dá é que o justo viverá pela fé. Mas não é a fé certa na pessoa errada, nem a fé errada na pessoa certa, é a fé certa na pessoa certa. Porque essa fé traz resultado, essa fé muda alguma coisa, essa fé faz diferença. Então faça isso a partir de hoje, decida obedecer, faça um teste, faça uma prova, decida obedecer a palavra de Deus a partir de hoje e veja o que acontece dentro de você, veja o que acontece no seu interior, veja, faça isso. Eu tenho a mais absoluta certeza que você vai ver o seu interior mudar. O próprio Senhor Jesus falou: quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha o que ele diz. Então, quando você obedece, quando você tem uma fé segundo a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, do seu interior flui rios de água viva. Imagine isso. Imagine isso acontecer com você. Imagine do seu interior fluir rios de água viva. Aí você não tem só para você, você tem para dar para os outros também. É isso que acontece quando você tem a fé certa na pessoa certa. Você quer experimentar disso? Então decida isso a partir de hoje. Faça isso todos os dias da sua vida e você verá acontecer uma mudança, uma transformação total e completa.